Toda vez que eu me submeto a criar uma história, a inventar uma história, tem duas coisas que acontecem. Ou você não tem criatividade nenhuma, não consegue fazer variações daquilo que você enfiou na cabeça. Eu vou contar essa história. Aí você não consegue imaginar e não consegue fazer variações, não consegue andar, travei. E o contrário também acontece. Quando você começa, eu tenho uma ideia. Aí eu tive uma outra ideia. Aí eu tive outra ideia. E daí o negócio parece que vai. Aí uma ideia começa a derrubar a outra. Fala, mas se eu fizer assim, aqui tem um furo. Aí o que acontece? A conclusão que eu cheguei é que você, dentro da sua criatividade, você tem que ver aquilo que você está com vontade de contar. E determinar isso é fixo. Isso eu não posso mudar. Já melhorou. Aí você tem que achar alguns eventos na história, independente se é ponto de giro, todas aquelas coisas, das regras dos manuais de roteiro de cinema. Você tem que pensar, eu gosto disso, eu vou manter fixo. Então eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma ideia que eu tive vontade de fazer que uma pessoa sobe num telhado de uma casa e não consegue descer mais porque o telhado emenda um no outro e o mundo inteiro vira um deserto de telhado. Eu falei, nossa, isso aí dá uma história legal, eu quero contar isso. Então isso para mim é fixo. Eu quero isso. A história está aí. E agora o desafio? Aí o que acontece? Minha mãe me contou de um parente nosso que foi casar de pijama. Ele estava, na realidade ele colocou a roupa, mas ele estava numa outra cidade, trabalhava com farmácia. Estava numa cidadezinha pequena, que eles tinham uma farmáciazinha. Quem que era? Esse é o tio Eliezer? Eu acho que é. Se não é, o irmão dele. E o que acontece? A minha mãe falou que ele pegou o trem de pijama para ir casar. De tão distraído, deixar as coisas para a última hora. Interessante. Tudo bem, eu quero colocar nessa minha história. O personagem, ele vai casar e ele está numa cidade e ele escuta o apito do trem, acorda, está de pijama, ele pega algumas coisas. Aí o trem em movimento, ele quase entra dentro do trem. Interessante. Qual a profissão dele? Não sei. O parente nosso era farmacêutico. Não sei. Onde que ele está? É uma cidade pequena, uma cidade grande? Quer dizer, ele sai de uma cidade pequena e vai para uma cidade grande, para casar na cidade grande. Na história real era assim. Então tudo bem, nós temos o que é fixo. Duas cidades. Ele está num lugar e se locomove para outra. E ele sai de pijama. Gostei da ideia, eu quero que seja fixo. Então, o que acontece? Vamos dizer, eu posso inventar várias profissões para ele. Eu posso dizer que ele está num hotel. Eu posso dizer que ele está visitando a casa da infância dele, dos pais. E eu posso dizer que ele está visitando a cidadezinha que ele morou. E então vamos dizer que ele saiu de uma cidade pequena e foi para uma cidade grande, virou um cara importante e tudo. Daí ele retornou para aquela cidade por algum evento, alguma coisa importante. Talvez tenha a ver com o casamento. Então essa papelada que ele vai pegar. Então vamos dizer que o que é fixo é isso. Ele acorda atrasado, pega uma papelada, entra no trem. Tudo bem. Para ele subir no telhado, quando ele chegar na outra cidade, subir no telhado, que é uma coisa fixa, vários motivos podem submetê-lo a ter que subir no telhado. Isso posso substituir. Subir no telhado é fixo. Então o que acontece? Quando ele entra no trem, ele saiu da cidade pequena, entrou no trem. Nesse trem, ele pegou uma papelada. Nesse trem vai acontecer uma maldição. Ele vai ser amaldiçoado, porque quando ele chegar na outra cidade, ele subir no telhado e não vai conseguir descer mais. Né? Que o mundo vai ficar transformado. É a jornada do herói. Está no mundo comum. De repente, alguma coisa mágica. A minha história ela tem uma coisa de surrealismo.
Então ela começa numa coisa bem naturalista, comum, cotidiana, e entra no mundo mágico. Então, o que me interessa é o que é fixo. Então eu vou fazendo exercício de criação e vou definindo o que é fixo e o que dá para substituir. Então algumas coisas eu não me apego muito. Eu faço o exercício de falar, eu vou tentar mudar isso. Até as coisas irem se acomodando e eu achar a minha estrutura, que tem a ver com a de filmes que eu assisti, ou de manuais de roteiro, como pontos de giro, introdução, apresentação do personagem, qual é o conflito. Acontece um evento, um ponto de giro. Jornada do herói, ele entrou no mundo mágico. Ele recebeu o chamado para a aventura. Aí o que? O conflito. Ele tem que solucionar um problema. Se é uma comédia, é de um jeito. Se é um drama, se é um terror. Aí a gente sabe que no terceiro ato, termina o segundo ato, que é o desenvolvimento, tem um segundo ponto de giro, que é o do entrada do terceiro ato, que é a conclusão. Muito bem, a gente pode usar um pouco esse raciocínio, mas é muito mais importante saber o que eu quero, o que me tocou, qual o frescor da minha ideia. É o deserto de telhado. Eu criei uma magia. Magia, feitiço, alguma coisa, tudo bem. É no trem. É quando ele sai de uma cidade para ir para outra, ele entra no trem. É nesse momento. Fixo. Tudo bem. Então vamos dizer que ele chegou na outra cidade lá, já está pensando coisas, lembrando coisas de filme. Se é uma comédia romântica, se é o casamento, vai cair um pouco nisso. Então ele pode cruzar com uma antiga namorada dele, que também está indo para a cidade grande e que foi a primeira namoradinha dele naquela cidade que ele estava. E daí, ou tem uma outra pessoa, uma figura de mentor, dentro do trem que roga uma maldição. Alguma coisa está acontecendo aí. E eles vão junto e batem o papo, isso vai fazer ele ficar com dúvida se ele quer casar ou não. Então quando ele chegar na outra cidade, se for essa a ideia, porque isso eu posso substituir. Ele pode estar fazendo muitas outras coisas. Não precisa ser um casamento, esse evento. É um evento. Né? Então vamos dizer que esse personagem tem um arco dramático. Vamos pensar, ele tem uma essência que ele perdeu e nesse trajeto da história ele vai recuperar a essência dele. Então tudo bem. Ele vai lá, despede da mocinha, tudo bem, vai para casa, começa a se arrumar, liga no celular, tudo bem. De repente alguma coisa vai forçar ele a subir no telhado. Um menino enroscou a pipa na antena. Ele está saindo com o carro da garagem, já ele é todo atrapalhado, e ele bate na lata de lixo, aí o menino vê, ele para e fala, dá tempo. Eu estou adiantado. Aí ele desce e sobe, meio com a roupa já incompleta do casamento, o terno do lado, está com a camisa aberta. Aí ele sobe no telhado. Quando ele sobe no telhado, ele pega a pipa, ele olha, não consegue ver a vista da cidade mais. Então vamos pensar que o momento da transformação, está olhando a vista da cidade, ele pega a pipa. Não tem. Aí ele procura, não consegue achar o canto da casa, o telhado é contínuo. Ele sobe. Aí toca o celular, ele fala, dá um negócio de bateria que está acabando. Ele fala que ele está indo já. Fechou a apresentação. Primeiro ato. O ponto de giro, ele ficou preso no telhado. Aí entrou no mundo mágico. Aí que a minha história está no Deserto de Lençol, uma história de Don Quixote e em cima do telhado. Em cima do telhado ele pode encontrar, em primeiro lugar, eu tenho uma ideia de coisas fixas. Eu sei que eu deixei fixo, que a história do telhado vai passar em dias. E o mundo real, abaixo do telhado, são minutos. Então, primeiro o espectador vai achar que ele perdeu o casamento. Enquanto tiver bateria, está em tempo real. Acabou a bateria,
do celular, já dividiu o tempo. Então o espectador vai achar que ele perdeu o casamento. Ele vai achar que ele perdeu o casamento também. Vai indo. Então eu já deixei lá para frente essa descoberta. Isso pode ser até o ponto de giro para entrar no terceiro ato. Né? Então eu teria que criar a minha história em cima do telhado. E daí entraria no segundo ponto. Se é os personagens que vão encontrar no telhado. Personagens malucos, puxando uma carruagem que anda por cima do telhado em formato de pirâmide, assim, ela sobe, desce, sobe, e ela é puxada por uma baleia voadora. Ela é puxada por cisne, um monte de cisne. Vamos dizer que fosse uma releitura da Bela Adormecida, a abóbora, aquelas coisas todas. Não sei. Eu sei que tem um personagem assim que ele está meio esclerosado, ele não lembra, alguma coisa assim. Eu sei que a história pode ter um menino. Menino não, menino eu vou colocar em outra situação. Ou nessa também, não importa. No momento agora é tudo substituível, eu não tenho ainda o que é fixo nesse pedaço. Eu tenho já o que é fixo. Um que eu vou ter que mostrar que o tempo passa diferente. No telhado demora dias. Então ele vai passar frio, vai passar fome, vai ficar deprimido, vai lembrar de coisas. Tá lá, de castigo no telhado, lá andando no deserto. E ele vai sair de cima da casa dele. Mas uma hora ele vai sentir frio, ele vai tirar uma cela e vai entrar. Aí ele vai se atrever a querer olhar lá pelo forro. Ele está com fome, ele vai descer na casa de alguém à noite e vai roubar comida. Só que eu sei que fixo, que lá o tempo está parado, todo mundo está parado. Então, na hora que ele descer lá, e ele vai correr na casa, tudo, ele acha que pode ser pego, mas não vai ser pego. O outro ajudante, o personagem esclerosado lá, o velho que anda, de vez em quando ele vê de longe, fala um pouco o velho vai embora, eu tenho que continuar indo, né? Ele está indo atrás de alguma coisa. E ele pode ter subido uma vez no telhado, e é um mentor louco, subiu no telhado e não consegue descer mais, e acostumou lá sozinho. É uma metáfora do que ele seria no futuro. Né? Um exemplo assim, olha, se não fizer os seus sonhos, se você não tiver a iniciativa de fazer o que você acredita, né? Vai se tornar ele. Aí o que acontece? Digamos que esse velho aí orienta ele e fala assim, não, eu vou com você. Aí desce os dois. Aí começa a perceber que lá abriu o forro, chega na casa, que as pessoas estão paradas. Então descobre a primeira pessoa parada. O primeiro pode estar dormindo, tudo bem, está parado. Mas uma outra que deveria estar em movimento. Aí descobriu. Aí eles começam a sair para as ruas. Está tudo parado, as pessoas estão tudo congeladas. E ele está num determinado lugar da cidade, grande que ele foi, e ele teria que andar de um lugar ao outro, e ele vai de repente ele vê uma pessoa em movimento. Não sei quem é essa pessoa. Será que tem a ver com o trem? Será que é essa namorada que está lá e ela foge dele? Ou será que é uma criança? Será que é ele, menino? A metáfora dele, criança. Se o outro é ele velho, então ele encontra com ele menino. Pode ser mais interessante isso. Então vamos dizer que ele encontra com ele menino. Quando ele consegue resolver aquele problema interno dele, ele vai atrás do menino, dá o ponto de giro, digamos que ele consiga carregar a bateria do celular dele para o tempo voltar ao normal. Então vamos fechar que quando parou a bateria, o tempo dividiu. Meio congelou o tempo do casamento real. E só começou a rodar o tempo em cima do telhado. E carregou a bateria. Aí ele já acha que perdeu o casamento, tudo isso daí. Aí toca o celular dele, atende e fala, nós estamos esperando você, tem tanto tempo, você está atrasado de novo. Aí que ele vai conseguir descer e ele vai lá, e ele não vai casar, e ele convidou a moça para o casamento, a moça está lá. Esse é o clássico comedinha romântica, né? Talvez
eu consegui escrever essa história, né? Se eu mudasse completamente, não é um casamento, é o seguinte, já deu para entender o que é que tem que criar os seus pontos fixos da história e tentar ficar confrontando ela sem estragar o ponto fixo. Ah, eu tenho um problema aqui, então como é que eu faço? Eu vou deixar isso fixo? Não, isso eu substituo. Então esse é o grande problema, excesso de criatividade atrapalha nessas horas, falta de criatividade e a coisa não anda. Então você tem que devagarinho transformar nos seus pontos fixos e ver a história que você vai contar. Assistir de longe. Então vou dar um exemplo que agora eu estava andando hoje domingo, um dia muito calmo, para não ter ninguém na rua, e eu passei na frente de um estacionamento, tinha uma plaquinha de papelão escrito assim, estacionamento, carro, 1 hora, 5 reais. Moto, 2 reais. Aí eu olhei e pensei, falei, pô, mas não tem ninguém aí, se eu quiser parar a moto aí, não tem ninguém aí. Aí ninguém ia cobrar. Não tem ninguém sentado aí, é um terreno. Aí eu pensei, que maluco, né? A pessoa quer pagar, porque se ela quer estacionar, quer pagar. Isso eu acho que dá uma história. Aí eu comecei a ver, tipo assim, ele não pagou, não tem para quem pagar, daí ele vai num lugar, num bar, uma coisa, toma um café, uma padaria, e ele comenta com alguém do lado que ele não pagou, que ele queria pagar, mas não encontrou ninguém, que ele estava indo embora. Aí o sujeito fala assim, mas você vai pagar ainda o estacionamento. Não se preocupe, você vai pagar esse estacionamento. Então é quase uma maldição de novo, uma cena assim. Aí eu falei, tudo bem, isso aí é uma animação pequenininha de um forasteiro que vai numa cidadezinha. Depois eu pensei, eu falei, caramba, mas por que ele ia estacionar no estacionamento se tem vaga, se a cidade está toda deserta? É ridículo isso. Aí eu pensei, não, eu quero que seja fixo. Essa situação. Então eu tenho que criar alguma coisa que faça ele estacionar lá. O chefe dele quer as notas de onde ele come, de onde ele dorme, da gasolina e do estacionamento, de tudo. É a regra. Não sei porquê agora, mas é isso. Então ele é um representante de alguma coisa, está indo numa cidadezinha. Então não se trata dele ter princípios dele querer pagar. Ah, entendi. Então o estacionamento não tem ninguém, a bomba de gasolina no posto também não tem ninguém. Alguns lugares tem que ter alguém, né? No hotel tem alguém. Mas na hora que ele vai sair, ele está atrasado, ele pensa, depois eu volto. Resumindo, a minha história agora, um ponto fixo que me atrai a contar uma cidade deserta, onde vem uma pessoa de fora e que quer pagar as coisas, precisa pagar, ele não pode ir embora, ele precisa dar nota. Precisa dar nota. Então ele é meio forçado a ficar lá, tentando descobrir as pessoas, talvez aí seja interessante. Descobrir quem é, ele tem que pagar para a pessoa, ele não pode só deixar o dinheiro no balcão. Aí o sujeito fala, me dá o dinheiro que eu entrego. Ele vem à tarde, o cara do posto, ele chega mais tarde, deixa o dinheiro comigo. Eu falo, eu preciso dar nota. Meu chefe exige que ele abasteceu, agora ele tem gasolina. Então eu pensei, isso dá para eu criar uma história aí. Eu parei aí. Mas é mais uma história que eu tenho que pensar em ponto fixo e coisas que eu posso substituir. Onde está a minha história? No meu sentimento. Onde está? Aí eu seguro algumas coisas e vejo se eu quero fazer só uma situação ou eu quero fazer um arco dramático, eu quero fazer uma coisa... É como se fosse o conto e o romance. O romance não tem jeito. O romance ele é muito comprido. Você não vai escrever 300 páginas assim, ó, você tem uma ideia... escrevi. Um conto ainda você pode. Ele é mais rápido, você se dá o luxo de criar enquanto estou escrevendo. Você já pode sair para uma sensação e pode ficar muito legal, né? Você ter, a literatura tem disso, se você sabe narrar bem, sabe descrever e deixa a pessoa com aquele, que nem o filme arte, né? Daquela sensação de mistério e ao mesmo tempo você não quer soluções. Agora, se você quer contar uma história comprida e que ela tenha os pontos que
que conversam entre si, e uma história redonda, fechada, começo, meio e fim, solução com problema, e mostrando o personagem mesmo, e ele evolui, que é o mais legal tudo isso daí. Por mais que a pessoa lute com isso, vai estudar roteiro, vai cair nisso. Bom, é meio isso que eu queria falar sobre o roteiro, o processo criativo. É isso aí.